Fala, nação tricolor, como é que vocês estão depois do empate de ontem, daquele jogo com empate de último minuto, com sabor de derrota, né? Em que tenho que perguntar pra você, começar o vídeo já perguntando, no seu coração você até meio que torceu porque você queria ver o Fernando Diniz demitido, quando você viu aquele futebol apático, quando tava ali naquele segundo tempo ali, como é que você se sentiu? Acho que todo mundo ficou esperando a demissão do Fernando Diniz e ela não aconteceu, então vamos falar especialmente sobre ela nesse vídeo, vamos falar um pouquinho dos técnicos do mercado, por que que o Raí bancou o Fernando Diniz, o que que ele falou na coletiva em relação ao treinador, o que que ele espera do Fernando Diniz, o que que foi feito hoje na reapresentação, que aí o Raí já se reuniu com o Fernando Diniz e falou do jogo de ontem, falou da grande pressão tanto da torcida quanto da diretoria, dos conselheiros que estão pedindo a cabeça dele. E vamos falar da primeira pergunta do jornalista Fernando Diniz na coletiva, que foi, soa com provocação, mas era só uma pergunta, se ele enxergou evolução no São Paulo. Então, se você estiver me assistindo em alguma rede social, já segue aqui o meu perfil para você ficar sempre atualizado do São Paulo. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, que a gente sempre tem as notícias aqui em primeira mão, fechou? Agora, rapidinho, deixa eu falar. A partir de R$19,90 por mês, você pode ver todos os jogos do São Paulo. Tem mais de 3 mil canais livres, inclusive séries, filme, o que você quiser. São mais de 3 mil. Inclusive, assim, TVs de outros países tem também. Para assistir no seu celular, no seu notebook, na sua Smart TV. R$19,90 vai ter aqui um link. Você testa 2 horas o sistema anti-travas da Network PG. Fechou? Agora bora falar do Fernando Diniz. Gente, acabou aquele jogo, não tem um torcedor que não ficou. E agora, vai ser demitido ou não vai ser demitido? O que que vai acontecer? O bicho pegou nas coletivas, era o Fernando Diniz falando do Pato, o Pato ligando pra Jovem Pan, aí o Raí entrou falando do Pato também e tal. Isso tá até num outro vídeo aqui no canal também, se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, volta um vídeo anterior. E daí, a primeira pergunta na coletiva pós-jogo do Fernando Diniz foi: você enxergou a evolução? Porque ele ficou famoso depois daquele futebol apático do São Paulo contra o Vasco. Ele falou: não, mas o São Paulo tá evoluindo, a gente perdeu, mas a gente tá melhorando o futebol, a gente tá entregando mais sistema tático. Parecia uma piada, né? Parecia aquele 2017, a gente na zona de rebaixamento, e o Rogério, para sair em crise interna, óbvio que a gente sabia que tinha uma crise interna, ele falava: não, mas teve 70% de posse de bola e não sei o que lá. Pareceu isso daí. E aí ele falou: não houve, dessa vez não houve uma evolução, não enxergo uma evolução no São Paulo, mas eu enxergo que o São Paulo precisa vencer mais, precisa ter mais entrega. Eu enxergo também, falou do torcedor, falou: olha, durante todo esse momento que o São Paulo vive, a única pessoa que tem razão, o único personagem que tem razão nessa história é o torcedor, de fazer o que a Independente fez na porta do estádio, um grande protesto, de protestar nas redes sociais, de reclamar e de querer o time melhor. Pela primeira vez ele admitiu que o São Paulo precisava reagir. Acho que depois de tantas saídas de jogadores, você não tem mais em quem pôr a culpa. Aí ele começou a assumir um pouquinho, né? Falou: ó, realmente a coisa aqui tá um pouquinho feia. Logo depois dele, o Raí falou, e aí veio aquele tchan, 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 tchan. A primeira pergunta foi uma dupla de um jornalista perguntando de Pato e de saída. E aí o Fernando Diniz, ele continua técnico de São Paulo, e o Pato, por que que saiu? Foi exatamente assim a pergunta. Então eram os assuntos do momento, né? Ninguém tá falando de futebol ou de um ponto que vai ser importante no finalzinho, no segundo turno. Não, estamos falando aqui de Pato ainda e de demissão de técnico. E o Raí falou que bancava o treinador, e que o treinador foi o Fernando Diniz que nos levou a uma evolução, ao grande patamar antes da paralisação do futebol, que o São Paulo estava naquela contra a LDU, que a gente estava vindo embalado, e que ia ser o Fernando Diniz que ia provocar a mesma reação agora, e que ele confiava nisso, e que por isso o Fernando Diniz continua com o trabalho bancado por ele e que não tem chance dele sair agora. Então a gente continua com a data limite até o jogo contra o Corinthians, como a gente já tinha falado aqui no canal, eram 5 jogos, mas aí veio um adiantamento, também teve um jogo contra o Atlético aí, no meio, que não tinha, né? Adiantaram uma rodada. E aí eu já venho aqui dizer que lá no portal spfc.net a gente colocou uma enquete logo depois do jogo perguntando para o torcedor se mesmo com o empate eles eram a favor da demissão, ou que ele falava: não, empatou, então tudo bem, conseguiu um ponto, vamos ter um pouquinho de paciência, de repente embala, vence a próxima, vence mais uma, empata a outra, e assim começa a fazer um pouco do dever de casa. E 85% dos torcedores foram a favor da demissão.
A gente, para quem assistiu lá no YouTube, aliás, obrigada pela audiência de todo mundo. Para quem assistiu a transmissão da nossa narração do jogo, ontem viu que a gente iniciou a transmissão colocando foto de Mano Menezes, Abel Braga, Silvinho e discutindo possíveis nomes do mercado. Então, o que eu quero trazer para vocês agora é o Raí bancou o Fernando Diniz, pelo menos temos aí mais alguns jogos de Fernando Diniz, mas ele continua pressionado por conselheiros, diretoria, outras diretorias, Leco com o Raí. E hoje, na reapresentação, o Raí e o Lugano já chamaram o Fernando Diniz de canto, fizeram uma reunião os três, conversaram, falaram de, recompor o elenco, fazer o time voltar a reagir, e estão lá conversando com aquelas caras de preocupados, ou não, né, porque o Fernando Diniz é meio sem expressão, o Raí parece que está sempre com a mesma cara, a gente já não vê mais aquela cara de preocupação muito neles, ou não sei se também sou eu que já enxergo assim. Enfim, desse momento do Fernando Diniz, o que eu quero trazer para vocês, para finalizar esse vídeo, é uma reflexão, assim, com os nomes que estão no mercado, é melhor pelo que a gente já viu nos últimos anos, porque só mudou um mês, mas a gente continua com a mesma média dos últimos, sei lá, 7 ou 8 anos, certo? A gente veio de um paulista de uma eliminação, estamos começando um brasileiro e já está caindo um técnico. E aí, se a gente pegar os últimos anos na média de 3 técnicos por ano, por temporada, né? A gente vai começar um brasileiro, esse técnico começa a ir mais ou menos bem, ele não embala, ele fica naquela. Daí vem a Copa do Brasil, vem uma eliminação, tem uma Libertadores, se ele não for muito bem, já cai outro técnico. E aí a gente arranja um segundo técnico, ele fica muito bem. Se ele é eliminado na Libertadores precocemente, ou de repente numa quarta, se ele não vai muito longe e não convence no Brasileirão, a gente arranja um técnico só para finalizar a temporada. Então entrou uma quarentena, mudaram os nomes dos meses, mas a gente está na mesma tendência dos últimos anos de 3 técnicos por temporada. Então te trago aqui, e é uma reflexão que a gente tem que fazer diante de um momento terrível, que tem crise por todos os lados, crise de bastidores, manda jogador embora, rescinde, troca farpas em todos os lugares, não se discute mais futebol, se discute ambiente, terrível. Com todos os treinadores que estão no mercado, que a gente falou aqui do nome, você acha que o São Paulo deveria, de repente, realmente tentar dar uma chance ao Fernando Diniz e lutar? Não dá para falar imediatismo, porque é tanto tempo, mas a gente acabou de voltar também no futebol, mas foi um imediatismo mandar todos esses jogadores embora, então olha que raciocínio louco que a gente entra aqui. O São Paulo deveria esperar um pouco mais para ver se entram treinadores melhores no mercado. Vou aproveitar e já falar um pouquinho rapidamente do Diego Aguirre, que todo mundo fala, putz, eu sou viúva da Aguirre, já assumo aqui de cara. Poxa, eu traria o Aguirre de volta. O Aguirre tá num time do Catar, tem contrato lá, e a torcida de São Paulo tá invadindo as fotos dele no Instagram, falando, meu, volta, 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 mas ele tem contrato lá, se tem contrato existe uma multa, ainda mais no Catar, que as coisas são em valores estratosféricos. Então, assim, não é fácil falar, que nem vem muito torcedor falar, traz o Muricy Ramalho, ele já disse que não vai ser treinador, traz o Rogério Ceni, falou que não volta enquanto o Leco estiver sendo presidente, esquece ele essa temporada. O Sampaoli tá no Atlético Mineiro, não tem opção de tentar agora o Sampaoli, que já se ofereceu em outros momentos para vir para cá e criticou o trabalho do Diniz no final da temporada passada. Então, assim, esses são os nomes do mercado. Continua, dá uma chance, você já tá naquela lama mesmo, quem sabe eles se abraçam e tentam sair, ou não, vamos fazer o que a gente fez nos últimos anos todos e vamos mandar embora e tentar de novo 3 técnicos por temporada, ou de repente a gente morre com 2 técnicos nessa temporada e não 3, enfim. Faça todo o seu raciocínio lógico, seu 360 graus do São Paulo e, por favor, deixe aí nos comentários a sua opinião. Fechou? Grande beijo para todo mundo.